Vamos começar já com um tema aí que a gente tem tratado bastante, que é a questão do escândalo das emendas parlamentares. 53 bilhões de emendas, hein? Olha o que aconteceu com algumas delas. No Supremo Tribunal Federal, os ministros formaram maioria para receber a denúncia contra três deputados do PL. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Eles são acusados de aquele trio, né? Organização criminosa, corrupção passiva. Só teve esses dois. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os deputados atuaram pela comercialização de 7 milhões de reais em emendas parlamentares. No plenário virtual, ainda faltam os votos dos ministros Flávio Dino e Luiz Fux, que poderão ser apresentados até amanhã. Henrique Kriegner, é o que nós estamos falando. A emenda parlamentar foi completamente desviada, distorcida de suas finalidades originais. A maioria delas vai para ONGs suspeitas, sem transparência, para obras das empreiteiras dos parlamentares, para esse tipo de negociação. Com a sua avaliação, o governo deveria suspender essa gastança de dinheiro público para esse tipo de emenda? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje, nessa segunda-feira, e também aqui aos meus colegas de bancada. Capês, o escândalo das emendas é uma realidade muito presente e que faz doer muito na nossa economia, no nosso governo. Eu vou dizer que suspender talvez não seja o caminho, mas reduzir com certeza. Ter um orçamento tão grande para as emendas parlamentares é realmente já uma evidência. Não vou nem dizer que é um sinal ou uma sugestão, não. É uma evidência de que tem muito dinheiro indo para agradar alguns poucos. Esse é o grande problema que a gente está vendo. As emendas PIX, as emendas com destinos múltiplos, todas essas modalidades de emendas mostram que tem gente usando emenda para se enriquecer. Agora, esses dois casos aí que a gente está vendo, né, precisam ser julgados e punidos com severidade. Isso precisa ser algo realmente educativo para os demais, porque a gente sabe que as emendas, o desvio de emendas aí já é uma coisa quase que institucionalizada. Acontece no âmbito federal, no âmbito estadual, direita, esquerda, cima, embaixo, todo mundo ali, a gente sabe que isso aí já pegou. Agora, me levanta uma estranheza nesse caso que eu tenho me perguntado. O que esses dois fizeram de errado que eles foram então denunciados? Dentre esse esquema que já é tão institucionalizado, o que esses dois ali, quem que eles não apertaram a mão ou para quem eles não tiveram algum repasse que fez com que o nome deles fosse jogado na roda? Porque o problema, Capês, é muito maior. Não são só esses dois, que, de novo, que sejam punidos, processados e com severidade. Porém, a gente sabe que o problema está muito, muito, muito mais embaixo e atinge os mais altos níveis aí do nosso Congresso. De novo, no âmbito federal e também no estadual. Professora Ellen Brown, uma coisa é democracia de coalizão, em que o executivo governa junto com o legislativo. Outra coisa é o deputado largar a sua missão original, típica, que é legislar, para querer administrar. E quando ele põe a mão na bufunfa, olha o que acontece. O que você acha das emendas parlamentares, da maneira como elas estão sendo tratadas aqui no Brasil? Primeiro, posto que a emenda parlamentar, eu não sou contra ela, porque ela é um instrumento da democracia. Ela sempre foi um instrumento de você poder exercer a negociação entre o legislativo e o executivo, e isso não é uma jabuticaba, ou seja, não é uma coisa exclusiva do Brasil. O que é jabuticaba é o tamanho dessas emendas e a forma como as políticas públicas passaram a ser exercidas pelo legislativo e não mais pelo executivo. O executivo perdeu a prerrogativa de ser quem vai pautar a política pública a partir do momento que as emendas tomaram o volume que tomaram. Eu sempre dou um exemplo aqui que eu acho que é interessante para a gente entender um pouquinho essa diferença. Nos Estados Unidos, você tem comissões de temas, tá? A comissão de saúde, a comissão de educação, e aí vamos lá, por exemplo, o deputado Capês quer mandar o dinheiro dele, que ele tem de emenda, que é legítimo, para construir um hospital em Araçatuba. O Capês vai ter que ligar para a comissão de saúde e dizer o seguinte: cabe um hospital em Araçatuba? Dentro da proposta pública de saúde, precisa mais um hospital em Araçatuba? E essa comissão vai dizer, não, olha, Capês, não precisa, porque tem outro ali na região que é um grande hospital. A gente está precisando mais na UBS, na UPA.
e aí o Capês vai ter que rever essa política dele. Aqui não acontece isso. Aqui o que acontece é justamente isso. O deputado vai lá e eu quero dar para minha cidade um hospital, não interessa se vai ter como manter esse hospital depois, quem é que vai cuidar da infraestrutura, e isso desregula a organização de políticas públicas. E aí só mais uma última observação, o Henrique fez uma boa pergunta assim, mas por que esses 3 acabaram na fogueira e os outros não? Como boa repórter que sempre fui, e que não deixo de ser, porque quem foi sempre é, as coisas vêm à tona quando alguém perde no jogo. Esse esquema foi denunciado por um prefeito, mas assim, o Maranhãozinho, por exemplo, quem cobre Brasília sabe, sempre teve orgulho de se proclamar rei das emendas. Né? Ele teve orgulho. A Polícia Federal, no final do ano passado, fazendo busca e apreensão, e as prefeituras que estavam com esse esquema se recusando a entregar documentos para a Polícia Federal. Então, assim, quando você não deve, você não fica temendo, né? Se não tem transparência, é porque tem alguma coisa errada aí. Agora, o Diogo da Luz, a Ellen Brown colocou bem. Quer dizer, o sujeito, ele envia a emenda parlamentar para onde ele tem voto, onde ele tem a sua base eleitoral. Vamos usar a expressão, ele tem o curral eleitoral dele. Para lá que ele manda o dinheiro. E muitas vezes, lá não está precisando tanto daquele dinheiro quanto uma outra cidade. Por isso que é uma distorção na administração pública. Quando é o governo, o poder executivo, ele vai analisar as necessidades de cada local. Em tese, né? Pelo menos. Agora, o deputado com certeza não vai. Presume-se que ele vai mandar para onde ele tem voto. Agora, eu te pergunto, em muitos casos de deputados federais que mandam a emenda parlamentar para outro estado, onde ele não pode ter voto, ou ele manda a emenda parlamentar para onde ele não teve nenhum voto. Quer dizer, se é uma distorção administrativa você mandar para o seu curral eleitoral e não para onde precisa, é um indício enorme de corrupção enviar para onde você não tem voto, ou mais, para os estados onde você não pode ter voto. Às vezes não tem voto, mas tem negócio, Capês. E aí pode ser em qualquer estado. E muitas vezes até melhor que seja em outro estado, porque assim não fica queimado, desgastado com o seu próprio eleitorado. Manda a emenda para o eleitorado para garantir a reeleição e o restante manda por negócios ou pelas razões que for. Agora, eu discordo da Ellen com relação à possibilidade de terem as emendas parlamentares, que veio da Constituição, ela abriu esse espaço e no começo era um valor pequeno, pelo seguinte: imagina você, uma pessoa que trata com dinheiro de terceiros, e ela é a fiscal do trabalho que ela faz com dinheiro de terceiros. Isso não pode funcionar. Ela não pode ser fiscal de si própria, a não ser que o dinheiro seja o próprio dela, porque então aí tudo bem, o problema está exclusivamente com ela. É o que acontece no Congresso. Os deputados e os senadores são responsáveis por fiscalizar a execução do orçamento. Eles são responsáveis também pela execução do texto do orçamento, que inclusive está atrasadíssimo, né? Estão dizendo que agora, na semana que vem, talvez votem o orçamento de 2025. Nós vamos entrar no segundo trimestre sem ter orçamento ainda. Mas, se o parlamentar é ele que escreve o orçamento, entrega para o executivo e ele fiscaliza o executivo, no momento que ele tenha uma parcela, mesmo que pequena, desse orçamento para gastar, ele deixou de ser um fiscal. E se ele deixa de ser um fiscal de si, o risco dele, até por rabos entrelaçados e outras razões, não ser fiscal do executivo é muito grande. Por isso eu acho que as emendas não podem existir. E digo mais, Capês, se puxarem essa investigação até a fundo, eu acredito, infelizmente, que nós teremos uma situação mais assustadora que Mensalão, que Petrolão, que Lava Jato, todos juntos. 54 bilhões por ano é muito dinheiro. E o que é pior, o Diego Tavares, é que o deputado não quer ter responsabilidade sobre o recurso que ele envia, porque eles querem fazer emendas secretas, ou aquelas emendas de comissão, que você não sabe quem que é o que está autorizando, ou aquelas emendas em que vão para o caixa comum da prefeitura e ninguém sabe como vai ser gasta. Ou seja, fica mais difícil você rastrear o desvio que vai ser feito. Agora, o que me chamou a atenção é que a denúncia é por organização criminosa, né? Eu até achei que era o trio, porque essa organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi só a organização criminosa e a corrupção passiva. Se a organização criminosa, eu estou partindo do pressuposto que é uma denúncia técnica. Tem que ter 4 pessoas no mínimo para fazer esse esquema de desvio desses 7 milhões de reais.
tem que ter uma estrutura piramidal com divisão de tarefas ou caráter transnacional, ou seja, a acusação é de uma organização um pouco mais elaborada para desvio deste valor. Sem dúvida nenhuma, Capês. E quando a experiência mostra isso, quando esses fatos vêm à tona, geralmente é porque a polícia já está bem avançada nas investigações, já tem provas robustas para lançar na grande imprensa, enfim, uma notícia dessa sobre parlamentares, e principalmente parlamentares influentes em suas regiões. E por falar em regionalidade, infelizmente, parece que o nosso estado do Maranhão está virando a capital nacional da corrupção por emendas. Mais um escândalo no Maranhão. Faz pouco tempo, foi em 2023, salvo engano, foi também um outro escândalo a respeito de emendas parlamentares, de municípios que estavam inflando os seus dados de atendimento do SUS para receber mais dinheiro do então orçamento secreto. Tem um caso até muito emblemático da cidade de Pedreira, salvo engano, que notificou a realização de mais de 550 mil extrações de dentes, só que o município só tinha 40 mil habitantes. Fazendo uma conta de padaria aí, dá mais ou menos 14 dentes por habitante. Então, é um volume, enfim, inimaginável de procedimentos desse tipo para ser realizado no município. Tudo isso acontecendo no estado do Maranhão. E isso tudo, esse debate todo que nós estamos esgotando aqui sobre as emendas parlamentares, que não devem ser demonizadas por si só, nesse ponto eu até abro uma pequena discordância aqui do meu colega Diogo, a emenda é sim um instrumento de democratização do orçamento público, o Brasil é um país de dimensões continentais, o parlamentar muitas vezes conhece melhor o problema que existe na sua base eleitoral do que todos os burocratas de Brasília, então é bom que cada um tenha uma pequena parcela do orçamento para destinar ali para a sua região, evidentemente que não no volume que nós acompanhamos. Mas o Brasil criou, infelizmente, essa cultura do governo por emendas. Isso está comprovado pelos resultados das últimas eleições. Nós tivemos nas eleições de 2018 como principais vencedores os parlamentares do famoso Centrão, que tiveram mais acesso ao volume de emendas durante o governo de Jair Bolsonaro. Agora, nas eleições municipais, tivemos como principais vencedores aqueles prefeitos que tiveram suas prefeituras mais irrigadas por emendas. 98% dos municípios que foram mais abastecidos por emendas conseguiram eleger os sucessores dos prefeitos que estavam na cadeira ou reeleger o prefeito que se encontrava exercendo o mandato. Então, o que nós precisamos no Brasil é destruir essa cultura de governo pelo intermédio de emendas. A emenda por si só não é um instrumento ruim, mas aqui, como toda boa ideia, acaba sendo desvirtuada. Ô Henrique, e Ellen também já pediram, não concordaram com você. Eu sempre tive a posição adotada aqui pelo Diego Tavares, de que a emenda, ou seja, a administração não consegue enxergar aquela ruazinha que vai ser asfaltada, aquela entidade assistencial que precisa do dinheirinho e não vai chegar nunca se não for pela emenda parlamentar. Ela tem uma função. Agora, a minha pergunta é, no momento em que você tem 53 bilhões de reais num país que está com déficit fiscal, que está gastando mais do que arrecada, e isso tem gerado uma inflação agora no preço dos alimentos. Não seria melhor cortar o mal pela raiz? Agora, isto em tese, concordando que tem que cortar o mal pela raiz, como é que seguiria um governo que se recusasse a pagar emenda parlamentar? Dava impeachment? Com certeza. Com o Congresso que a gente tem hoje seria bastante difícil, Capês. Mas eu quero voltar a um passo atrás para esse ponto que o Diego trouxe, porque justamente é a justificativa que muitas pessoas utilizam, na verdade é a justificativa histórica para a existência das emendas, né? Que é a questão do parlamentar conhecer mais a realidade. E de fato, em alguns casos, isso é bem realidade, mas hoje o perfil do parlamentar tem mudado muito e muito rápido. Nós temos muitos parlamentares que são eleitos por presença nas redes sociais, é um voto mais ideológico, ou seja, esse cara, ele, por exemplo, passou uma campanha quase que inteira na frente de um computador ou na frente de uma câmera. Ele não foi nas associações de bairro, ele não foi conversar com as prefeituras e ainda assim ele conseguiu ser eleito. Claro que existe muito mérito nisso. E aí um outro passo ainda para trás é pensar, tá bom, se nós precisamos então desse olhar mais próximo à realidade dos municípios, quem melhor em todo o organograma federal que nós temos no Brasil hoje do que os próprios prefeitos e vereadores para poder destinar esse dinheiro? E aí o ponto é, por que tanto dinheiro gerado nos municípios, aí citando ex-governador Franco Mottoro, que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram na cidade, né? Então, esse dinheiro que é gerado na cidade e também nos estados, por que esse dinheiro tanto vai para Brasília, tanto vai para a União e depois para que a União possa repassar para os municípios? Deixa o dinheiro no município, deixa o dinheiro com a administração local. É comprovado estatisticamente, quanto mais perto o dinheiro estiver do problema, melhor vai ser a solução encontrada para resolver aquele problema. É só querer fazer.